Muito bem, no programa da Cotriel dessa semana a gente conversa então com o gerente de insumos da cooperativa, o técnico agrícola Amarildo Provença. O Amarildo vai falar para nós nos nossos programas então de rádio, então tanto da região então norte quanto também da região centro e sul da cooperativa, num geral falando das lavouras de verão, principalmente também fazendo um resgate de como foram as lavouras de inverno, como é que está o desenvolvimento e principalmente também a preocupação com doenças, porque esse ano a realidade é a ferrugem diante de todo esse cenário climático que nós estamos tendo. Bom, Amarildo, vamos começar fazendo um resgate lá da lavoura de inverno, que tem muito a ver com o cenário de verão, que o produtor esse ano está bem mais esperançoso, mas nós tivemos uma lavoura de inverno bem diferente dos últimos 3 anos, né? E que esse ano o comportamento do tempo fez com que o trigo ele não obtivesse o resultado que se esperava. Podemos começar desta forma, então, falando de inverno. Satisfação, Amarildo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Saudações aos ouvintes, em especial aos nossos associados. Roger, você comentaste situações bastante complicadas nesse ano de 2023. Tá? Eu não lembro do tempo que eu estou na Cotriel uma situação tão ruim, de um ano completo, né? De se pegar de janeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Numa situação como foi 2023. Né? Tomara que a gente não volte a ter mais anos como esse. O porquê? No início da safra de soja do ano passado, a gente atrasou nosso plantio em virtude da falta de chuva, né? Falta de umidade. Plantios que se iniciava meados de outubro e geralmente 25, 30 de novembro estava tudo implantado. A gente conseguiu implantar essas culturas da soja da safra passada na virada do ano em virtude da falta de chuva, da falta de água. Consequentemente, né, por ser um ano de laninha, essa falta de água perdurou até o final da cultura da soja, onde a gente teve produtividades baixas e muito baixas, dependendo da nossa região de atuação da Cotriel, né? Então, consequentemente, né, o produtor tentou apostar na cultura do trigo, né, para fazer um caixa na cultura do trigo. Foi implantado a maior área, né, de trigo na nossa região, que já havia acontecido, né? 2022 tinha sido a maior área e o ano passado conseguiu superar aquela penúltima safra, né? Que foi, nesse último ano, 43 mil hectares. Né? Tivemos também a surpresa, por ser ano de laninha, né? E o laninha falta de chuva no verão, e na metade do ano ele passou para El Niño. Dificilmente assim se acontece isso de ter uma mudança. Geralmente você tem uma mudança entre o neutro para depois mudar para outro evento, e esse ano não, foi de uma hora para outra, acabou o laninha, entrou o El Niño, excesso de chuva. Isso se começou na metade do ano, né, com um excesso bastante grande de chuva. E na cultura do trigo, você pega a partir de agosto, que começa a floração daquelas lavouras implantadas mais no cedo, né? Começa a floração e é um período bastante que o trigo não requer excesso de umidade. Tá? E isso se perdurou até na colheita, até novembro. Daí o que aconteceu? Bastante doenças de espigas, doenças foliares, né? E uma produtividade baixa, e além disso na colheita, né, muita chuva. Para ter uma ideia, choveu setembro, outubro, novembro, mais para outubro e novembro, 3 vezes mais do que a média do mês. Então, chegamos no final da colheita com produtividades baixas e principalmente com qualidade de grão muito baixa. Para ter uma ideia, foi o contrário da penúltima safra, onde tivemos produtividades excepcionais, né, até de 100 sacos por hectare, com pH, algumas lavouras acima de 85.
E esse ano a gente teve a maioria, quem conseguiu colher mais no cedo, ali final de outubro, conseguiu um pH razoável ainda, 77, 78, e depois disso pH muito baixo, 70 até 75, né? E uma boa parte disso no final aí com pH menos de 70, que é um trigo fora de tipo com qualidade muito inferior. Então foi um ano, como eu falei, complicado, que tivemos produtividade baixa de soja por falta de água e baixa de trigo por excesso de água. Bom, Amarildo, agora entrando na safra, né, de verão, o plantio ele se atrasou muito em relação ao ano passado, o produtor teve que esperar muito mais, a gente sabe que também tem o zoneamento que se recomenda e a área técnica também implementa para o produtor ele escalonar esse plantio. Em toda a região de abrangência da cooperativa, a região norte, que é a nossa, da sede até Campos Borges, na região centro, Estrela Velha para lá, e a região sul, Arroio do Chico, Sobradinho, Pantano e Capão do Vale, como é que foi o comportamento do produtor? Houve esse atraso do plantio, o produtor conseguiu escalonar e plantar na época que seria adequada a soja? Como ano passado houve um atraso no plantio em virtude da falta de água, esse ano houve um atraso também no plantio por excesso, né? Vamos pegar numa média geral da nossa área de atuação. O período mais ideal para plantar soja, 15 de outubro até 25 de novembro. Nesse período a gente conseguiu implantar em torno de 35% das nossas lavouras, tá? O restante ficou fora disso, então ficou assim para o período de dezembro, né? Esse período também é recomendado dentro do zoneamento, mas você sabe que é um período já que começa a ficar para algumas cultivares fora da época ideal, né? A gente tem muito plantio na nossa região, tirando Pantano e Capão, que tem uns plantios de cultivares com ciclos médios e tardios. No restante das nossas regiões, né, mais de 60% são ciclos super precoce e precoce. E esse ciclo dessas cultivares, o período melhor de plantio é 1º de novembro a 25 de novembro. Então teve muitas ativas, né, zeus, raios, que estariam dentro dessa época de plantio que eu comentei. Ele começou a ficar fora de época, né? Então teve os plantios aí de início de dezembro até 20 de dezembro, que praticamente se encerrou o plantio, só ficando aquelas áreas mais baixas, banhados, que o produtor não conseguia entrar e só conseguiu implantar agora no final de ano, né? Então ficou essa área aí não dentro de um período recomendado, né? Ideal, mas dentro da recomendação. Então a gente vai vendo em algumas lavouras aí com sojas ainda, normalmente que a soja em anos normal nessa época estaria na floração e algumas lavouras até começando a formar grão, a gente vê sojas ainda que não fechou linha. Teve muito replantio aqui na nossa região, nas outras regiões da cooperativa, Amarildo? Esse ano, felizmente, teve menos, né, replantio, se pegar por média no último El Ninho que a gente teve, né, se não me falha a memória, 2020, ou 2019, 2020, que houve um excesso de chuva bastante grande e houve muito replantio por ataque de fungo. Hoje se melhorou as cultivares, se melhorou os tratamentos de semente, né? O produtor ficou mais alerta para não fazer plantios com profundidade mais alta, né? Então a gente houve sim alguns replantios, mas bem menos do que o último El Ninho que a gente teve. A gente está conversando com o gerente de insumos da cooperativa, o técnico agrícola Amarildo Provence. Bom, Amarildo, antes da gente falar do que está preocupando, que é a questão das doenças, eu vou para as invasoras, né? Porque lá no inverno, você lembra e trouxe, né? Nós não tivemos muitos dias frios, tivemos muito mais excesso de umidade. Como é que ficou o cenário de implantação das culturas em todas as regiões de abrangência da cooperativa em termos de invasoras? O pessoal conseguiu debelar, tirar as principais invasoras, o capim rabo de burro, outras que tanto preocupam e que a própria assistência técnica preconiza que se plante no limpo?
Tem algumas invasoras que a gente está, né, meio peleando com elas, né? E cada ano que passa, alguns tipos de invasoras começa a ficar mais complicado o seu controle, né? A gente tem usado muito glifosato, né? E algumas invasoras hoje estão com tolerância ou com resistência mesmo à molécula do glifosato. E a gente tem visto aí esse ano bem mais do que o ano passado mais do que o ano retrasado, e assim vai. E a tendência é cada ano ficar mais difícil. Você ter que lançar mão de outras moléculas aí, de outros ativos, outros princípios ativos que o produtor não está mais acostumado a usar para ter uma eficiência no controle. E esse ano continua ainda a buva como o carro-chefe das invasoras mais importante na cultura da soja, né? De 2020 para cá começou a ser o rabo de burro ter uma relação também bastante importante, né? Difícil de controle, e esses últimos 2 anos surgiu mais invasoras com resistência ao nosso tradicional glifosato, né? Que podemos salientar assim, a capim-arroz, que nunca era problema, está sendo problema para algumas áreas, daí corda de viola, né? Também vassourinha de botão, que nunca foi problema e está começando em algumas lavouras ter problema. Caruru, que também de 2020 a 2021 também com problema sério. O caruru era uma das invasoras mais fáceis de controlar com glifosato. 1,2, 1,5 litro de glifosato, você tinha um excelente controle de caruru. Hoje, nem se você botar 10 litros, consegue controle de caruru. E são plantas muito agressivas na cultura da soja, tanto caruru como rabo de burro, como corda de viola, né? E cada vez está ficando mais difícil. Glifosato é uma excelente molécula aí para controle de invasoras, né? Mas cada ano que passa temos com deficiência pelo o tempo que está sendo usado. Então necessita de misturas de produtos, às vezes o produtor não quer usar porque é um custo mais elevado, né? E daí começa a sobrar essas plantas, né, por que o caruru, por que o rabo de burro, por que essas culturas, essas invasoras aí tem dificuldade, tem cada ano tem aumentado rapidamente, porque a sua produção de semente é muito grande, né? Então, né, nós temos que ter um cuidado bastante especial. Vai ter que voltar, vamos falar assim, em ativos novos, não tem ativos novos praticamente no mercado que venha a surgir, ou que está surgindo, mas sim aqueles ativos, aquelas moléculas antigas que se usavam e não se usa mais e voltaram para ser usado, né? Nós temos que lançar a mão para, juntamente com o glifosato, a gente ter mais eficiência nessas invasoras de difícil controle aí, para que a gente não chegue numa pandemia em algumas determinadas invasoras e não conseguir mais controlar e ter um dano muito significativo depois na produtividade, porque assim a soja demora para fechar. Nós temos praticamente há 3 anos a soja em virtude do plantio mais tarde, de seca, e a soja demora para fechar, e essa cultura predomina dentro da soja, e depois o banco de semente aumenta muito e você tem dificuldade para controle. Bom, Amarildo, a gente tem que falar das doenças, né? Porque há uma preocupação muito grande com a ferrugem, né? Claro que ela é uma doença que ela se amplia, né? Porque o tempo está úmido, né? Mas é uma doença que também ela tem um pouco controle, porque ela vem pelo ar, né? Então, como é que está essa questão da ferrugem aí nas regiões de abrangência da cooperativa? Todas, norte, centro e sul, elas estão com algum foco de ferrugem? A nossa região está mais, outra está menos? Como é que está essa questão não só da ferrugem, e se tem alguma outra doença que está preocupando também nessa fase da cultura da soja? Roger, dá para se dizer que o ano que a gente tem safras boas, né, chuvas regulares, né, safras boas, é os anos que a ferrugem mais ataca,
Tem um ditado que diz, que bom que tem ferrugem, porque então eu tenho soja, né? E nós temos alguns anos aí com pouca umidade, consequentemente atrasa a incidência de ferrugem. Dizer assim, um ano que não teve ferrugem, não. O ano passado a pesquisa mostrou resultado. Às vezes a gente acha, não, o ano passado não precisou usar fungicida para ferrugem porque não deu ferrugem. E na verdade, em média, 4 sacos e meio, quem controlou ferrugem, quem não controlou. Ela tardou, mas ela no final do ciclo, ela atacou e a quebra de produtividade por essa doença é bastante grande. Como é que a ferrugem se dissemina numa região? Você bem falou, né? Como ela vem para o ar, né? O seu esporo ele anda muito com os ventos, né? Então tem duas formas de você ter ferrugem na sua lavoura. Ou você não controlar aquela soja guaixa, que fica de um ano para o outro, né? Que o fungo vai se multiplicando durante o inverno, né? Ou você ter um ataque de ferrugem no Brasil Central e no Paraguai, um ataque mais severo, e essa ferrugem com esse fungo chega antes na nossa região. Tá? Como é que esse fungo chega? Chega pelo ar, né? E no momento que ele chegar aqui, se tiver umidade, né, ele vai se frutificar, vai se multiplicar e vai avançar o seu ataque. Ou se não tiver umidade, ele vai ficar mais latente, né? No momento que tiver a umidade que ela gosta de desenvolver, né, ela vai atacar. Esse ano a gente teve um ataque em virtude com o Paraguai e o Brasil Central plantaram antes, mas principalmente o Paraguai, onde choveu mais do que do Paraná para cima, né? Essa ferrugem se desenvolveu antes no Paraguai e ela veio com mais intensidade. Então a gente os primeiros focos já se constatou naquelas lavouras plantadas em outubro, já no meados de dezembro, né? E agora tem muito foco de ferrugem, muito focos de ferrugem. Nesses última semana deu uma segurada nas chuvas, então consequentemente menos umidade segurou ela também a sua incidência, mas você vai em várias lavouras aí, você vê esporo de ferrugem pronta para se frutificar, esporular e fazer com que ataque a cultura da soja. Uma temperatura ideal, não quer que ela não vai se desenvolver fora dessas temperaturas, mas o ideal 15 a 25 graus, se você vai pegar dentro dessa temperatura à noite, poucas noites que a gente não tem essa temperatura. A ferrugem não gosta de temperaturas muito altas e também muito baixas, não quer dizer, se eu tiver 30 graus eu não vou ter. Vai ter, mas com um ataque mais lento, né? E uma umidade relativa do ar bastante mais alta e um período de molhamento de em torno de 6 horas por dia. Então, se você tiver um orvalho à noite, que começa lá 2 horas da manhã até as 7, 8 horas da manhã, você já tem condições para a doença se expandir. Então, isso basicamente é a ferrugem. Então, por isso que esse ano veio do Paraguai, temos ferrugem já no nosso ambiente, né? E o que vai agora dizer, eu vou ter mais ataque, menos ataque, eu vou ter mais rápido, menos rápido, vai ser o clima daqui para frente. Outras doenças, o ídio, que é de tempo seco, até então, agora que começou a diminuir a chuva, a gente não está tendo incidência. E doenças de final de ciclo, sim, ela se inicia, como o nome é final de ciclo, geralmente a gente constata ela lá mais em final de ciclo, mas hoje elas já estão presentes na lavoura. Então, no momento que você faz um controle da ferrugem, você já vai estar fazendo o controle das doenças de final de ciclo. O ano passado tivemos bastante dano por doenças de final de ciclo, porque tinha pouca ferrugem, o produtor atrasava as aplicações, eu, ao invés de fazer 15 dias, eu faço 20, 25 dias,
e daí, consequentemente, outras doenças de final de ciclo atacam. A questão de pragas está bem calma até o momento, né? A gente tem algumas incidênciazinhas de lagartas, né? Alguma coisa agora, como na diminuição da quantidade de chuva, então alguma coisa já está aparecendo de tríplice e ácaro, que foi as principais pragas do ano passado, né? E lagarto e percevejo ainda bem calmo. Bom, Amarildo, para finalizar, nós temos também esse ano uma lavoura, que é a lavoura de milho, que está uma questão hídrica bem favorável, mas por outro lado o produtor tem que tomar cuidado também com os ataques de pragas e também com as doenças, a exemplo da cultura da soja, né? Realmente, Roger, a questão do milho, a gente está tendo uma dificuldade de controle de uma praga, que é a cigarinha do milho. O ano passado teve um dano muito severo, né, para aquelas lavouras que foi pouco manejado no início da cultura, né. Esse ano foi implantado essas culturas de milho, essas lavouras de milho, a partir de início de agosto, e como está hoje, sem dúvida nenhuma, a principal praga da cultura do milho, a gente instalou armadilhas, né, para você identificar a coleta dessa praga. Tem um feromônio, né, nessas armadilhas, onde atrai a praga. Se nós compararmos o ano passado, no mês de agosto e setembro, se pegava muito, estava com muito ataque de cigarinhas. E o produtor efetuou os seus controles, né, e foi tudo bem. Esse ano, na primeira quinzena de setembro, se verificou até o 1º de setembro, início de setembro, não se verificava cigarinhas nas armadilhas. O que queria dizer? Pouca praga atacando o milho. Só que a gente passou por um período aí de 4, 5 dias no início de setembro, ali para a primeira e a segunda semana de setembro, com um ataque maior, não tanto igual àquela do ano passado, né? E o produtor, alguns produtores não fizeram as suas aplicações devidamente. E agora o milho está começando indo para a fase final de maturação, e se vê muito dano de cigarinhas, né? Algumas lavouras com dano de 30%, 40%, né? Para aquelas que não foi manejada, porque o manejo não é tão fácil igual você controlar um percevejo, uma lagarta, né? Você tem que fazer aplicações praticamente a cada 3, 4 dias, desde a emergência, que se chama no palito, desde a primeira emissão da folha até estar com 4 folhas. Então agora você vê bastante dano em alguma lavoura por ataque de cigarinhas, né? Mas o que eu queria alertar é esse produtor que implantou essas lavouras agora com intenção de fazer uma silagem futuramente, ou até mesmo colher grão. Lavouras essas que estão com 2 folhas, 4 folhas, até mesmo 6 folhas. Está havendo um ataque muito severo de cigarinha, mas muito, bem maior do que o ano passado. E quem não fazer o controle, ele vai ter problema sim mais tarde. Então oriento, não é muitas lavouras, mas é importante que esteja nesse estágio e ficar muito atento, porque agora começa colher esse milho, e às vezes alguns produtores ou vão plantar novamente milho ou vão plantar soja. A cigarinha não ataca a soja. Então aquele produtor que já tirou o milho para fazer a silagem, implantou milho de novo e que está nesse estágio que eu falei, muito cuidado, verifique as suas lavouras, que está havendo um ataque bastante grande. E não adianta, se verificou pragas, e às vezes nem consegue ver que é uma praga de difícil visualização, faça um controle preventivo, porque o ataque é bastante grande. Gerente de insumos da Cotriel, Amarildo Provenci, na entrevista técnica da semana.